Bom dia, gente. E então, como vocês acordaram essa manhã? Felizes? Não? Nós temos, quando nós olhamos os noticiários, a gente percebe que o nosso Brasil ainda é um Brasil bem cristão, né? Apesar das circunstâncias em que a gente vive e começa a perceber as coisas, a gente percebe que também o Brasil é bastante cristão. Claro que nós podemos discutir alguns princípios aí que não são tão interessantes de se seguirem, mas, como modo geral, o Brasil é um país cristão. E nós tivemos um caso na sexta-feira em Minas Gerais que o homem caiu da cruz, né? Que ele foi interpretar a paixão e morte de Cristo, ele caiu da cruz. E é uma tentativa de continuar lembrando desse sacrifício de Cristo. Isso me deixa bastante animado, né, de que todos os princípios ainda não foram abandonados. Somos um país ainda cristão. Precisamos louvar a Deus por isso, pelos princípios que ainda temos, um pouco diferente do que na Europa. Angela Merkel, todo mundo conhece quem é Angela Merkel, é a primeira-ministra alemã. Ela é filha de pastor luterano. E ela deu uma declaração uma vez, ela disse: nós não devemos nos preocupar com a quantidade de muçulmanos que estão chegando no nosso país, ou a comunidade muçulmana crescendo no nosso país. Não devemos nos preocupar com isso. Mas o que nós devemos nos preocupar é os cristãos que não respondem. Então eu acho, ou que não vivem como cristãos, né? Eu acho que essa é uma análise fria e correta sobre essas questões que nos envolvem como um todo, né? Cada um de nós. Então nós precisamos não lutar contra pessoas, mas nós precisamos viver o cristianismo puro e simples no nosso dia a dia e em comunidade. O texto de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19, conta um pouco aqui acerca da ressurreição de Cristo. Jesus já ressuscitou logo cedo de manhã. E agora, já no final do dia, no final da tarde de domingo, Jesus aparece para os discípulos dele. No versículo 19 do capítulo 20 de João, ele diz: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, morrendo de medo dos judeus aqui, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Esse deveria ser uma tônica na nossa vida. O fato de Jesus trazer paz para a nossa vida, para o nosso ser, né? A cada manhã, quando você acorda, é basicamente Jesus dizendo para você: paz seja com você. Mais um dia onde você acorda, aquele trabalho todo, correria e tudo mais, e você tem aquela sensação de ouvir Jesus dizendo para você: paz seja com você. Não é o que nós mais buscamos? A paz? Você pode ter um monte de dinheiro, você pode estar cercado de amigos, mas se te faltar a paz, você quase não tem nada. E nós precisamos e ansiamos pela paz. O mundo inteiro anseia pela paz. E uma coisa tão simples: a morte e ressurreição de Cristo foi para nos trazer a paz. E ele vem e diz: paz seja com você. Consegue imaginar isso? E o medo dos discípulos foi basicamente tirada por causa dessa palavra. Eles estavam trancados naquele lugar, com medo dos judeus. E quando Jesus entra, quando Jesus está lá no meio deles, aqui é uma coisa incrível, porque as portas estavam trancadas e Jesus entra, e ele diz: paz seja com vocês. E quando Jesus mostra as mãos e o lado deles, os discípulos se alegram quando viram o Senhor. Perceberam que seres humanos sempre foram assim, né? Eles precisam ver para crer, né? Só o fato de Jesus desejar paz para eles não foi suficiente. Paz seja com vocês. Teve que mostrar, provar que era Ele mesmo. E então eles se alegraram. E essa manhã nós celebramos, por isso nós, como cristãos, nos reunimos aos domingos, porque foi o dia da ressurreição de Cristo. Então nós, cristãos, reunimos no domingo para sempre celebrar o Cristo ressurreto. E hoje, especificamente, não somente nós, mas toda a comunidade cristã no mundo inteiro celebra a ressurreição de Cristo. E juntos nesse dia nós queremos que essa paz de Cristo esteja conosco. Nós queremos muito, meu desejo nessa manhã, para mim e para você, é que nós possamos ter essa sensação, esse desejo e também a certeza de que a paz de Cristo repousa sobre nós.
Para isso nós estamos aqui essa manhã. Você é bem-vindo, você que veio essa manhã aqui nesse lugar. Também nós temos bastante pessoas viajando nesse dia por causa desse feriado tão prolongado. Mas nós estamos aqui com o intuito e o desejo de louvar o nome do Senhor. Vamos orar nesse período, nesse momento. Também nesse dia nós temos uma alegria grande de Cláudio fez aniversário ontem, não foi? Então, uma celebração grande aí, Cláudio com 32 anos, indo embora aí, a juventude, né, Cláudio? Estou brincando. Cláudio está garoto ainda de tudo, né? Fez aniversário ontem, então é um motivo de alegria também de celebrar esse aniversário do Cláudio. Também pelo motivo de estarmos aqui, podemos estar aqui com saúde, nossas famílias estão bem, né? Isso é motivo suficiente para nós pularmos de alegria, né? E essa relativa paz que nós temos, quando eu digo paz relativa, é essa que nós temos uns com os outros, mas principalmente a paz que vem do Senhor, que é o príncipe da paz, né? Vamos orar então nessa manhã, convidando o Senhor para falar o nosso coração nesse dia, para que Ele venha aqui nesse lugar, que nós possamos sentir a presença dEle aqui, falando dos nossos corações, através das músicas, que possamos ser ministrados também, e enfim, que nós possamos ter essa sintonia com o nosso Deus nesse dia. Pai de amor, nós agradecemos e louvamos ao Senhor pela Tua ressurreição. Obrigado porque o Senhor venceu a morte. Obrigado porque o Senhor, de uma vez por todas, abriu o caminho para o céu. E nessa manhã, mesmo quando nós, muitas vezes, não temos tantos motivos para nos alegrar, esse é um motivo suficiente para nos encher o coração de júbilo, sabendo que nós temos uma esperança viva e que não morre jamais, uma esperança eterna, de esperar no Senhor, de poder esperar realmente no Senhor, sabendo que o Senhor tem interesse em nossa vida. Nesse dia queremos entregar ao Senhor essa manhã, em tudo que fizermos aqui, queremos a Tua direção, a Tua orientação. Que o Senhor incline o Teu ouvido ao nosso clamor, o clamor do nosso coração, aquele clamor silencioso muitas vezes. Que o Senhor satisfaça também as nossas dúvidas e anseios, que nós possamos, se não temos, sentir a Tua paz, que possamos ter um encontro com o Senhor nesse dia, assim como os discípulos tiveram, cheios de medo, cheios de angústia e de frustração. Que esses medos, essas angústias e frustrações, se porventura existirem em nosso coração, possam ser desfeitas também, pelo simples fato do Senhor nos desejar a paz que provém do Senhor. E que possamos achar também alegria no Senhor, assim como esses discípulos acharam, que nós possamos nos alegrar no Senhor nesse dia, e que possamos ver o Senhor em nosso coração. Peço que Deus, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos dê a sensibilidade do Teu Espírito, para que possamos ouvir a Tua voz. Celebramos o Teu nome nesse dia, e Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Então celebre o Senhor nessa manhã. Quero pedir ao grupo de louvor que vem aqui, nos conduz em adoração, que nós possamos celebrar o Senhor nessa manhã. Eu sei que depois de 3 dias de feriado, de descanso, você está um pouco cansado de tanto descansar, né? A gente cansa de tanto descansar, né? Mas graças a Deus que nós podemos estar aqui nesse dia, reunidos juntos como Igreja de Cristo, buscando a face do Senhor. Vamos fazer isso nesse momento. Glória a Deus, né? Nós somos poucos, mas somos vozes que louvam ao Senhor. Somos igreja, cada um é uma igreja, né? Cada um uma igreja que santifica a sua vida e entrega a sua vida ao Senhor. Hoje eu estou cansada, mas não de descansar. Estava em Ilha Grande, e aí como eu queria voltar ontem à noite, uma caminhada de volta que era de 1h20, eu fiz em 45 minutos para poder voltar, para poder conseguir pegar a barca, né? Aí tive que botar fogo nos pés e a trilha assim, meio punk, subindo, descendo, eu saí correndo, eu e a outra menina que queria voltar também. Então hoje estou meio que assim, meio que me arrastando, mas vamos lá. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, né?
é minha inspiração, é minha inspiração, tua santa presença, vivendo em mim, o que me satisfaz, o que me satisfaz é tua palavra que fala pra mim, e eu, desesperado por ti, meu Deus, e eu sou nada sem ti, meu Deus. Eu quero ouvir vocês. É minha inspiração. É minha inspiração, é minha inspiração, a santa presença, vivendo em mim, O que me satisfaz? o que me satisfaz, o que me satisfaz é tua palavra que fala pra mim, e eu me esperando por ti, meu Deus, E eu sou nada sem ti, meu Deus, desesperado por ti, meu Deus, e eu sou nada sem ti, meu Deus, eu sou nada sem ti, meu Deus. Eu estava cantando essa música, eu estava lembrando de uma mensagem do Frido, que ele, no início ele fez uma pergunta assim: o que seria de você se não tivesse de ressurreição, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz? Onde que você estaria agora e como estaria você, né? E depois daquele dia eu fiquei pensando nisso várias vezes, né? Fiquei durante a semana pensando nessa pergunta que o Frido tinha feito. E agora, quando a gente estava cantando, essa pergunta veio à minha mente de novo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz por nós, como é que a gente estaria agora? O que seria da gente? Por isso tudo que a gente passa, essas coisas punks que a gente passa, eu não sei o que seria de mim. Não sei. Porque a minha fé é totalmente firmada nele, né? Então eu agradeço e louvo a esse Deus maravilhoso, porque Ele morreu por mim, morreu por você. Ele entregou a vida dele por nós. Isso é tremendo, gente. Ele sofreu. O que é sofrer? Sabe o que é sofrer? Pregado numa cruz, uma humilhação. Ser humilhado. Porque ele dizia que ele era o Filho de Deus. Ele podia tudo. Mas ele ficou ali sendo humilhado. Pela sua vida, pela minha vida.
para a gente ter essa paz que a gente tem hoje. Ele sofreu e morreu por nós. Na noite de anteontem para ontem, né, nós fizemos um luau na praia. E assim, lá é uma praia que o pessoal vai para fumar maconha, tem forró, então vem gente de barco de tudo quanto é lugar. O pessoal acampa lá para isso, né? Então a gente ficou lá no meio daquele pessoal lá tocando, louvando o Senhor. E aí começou a chamar as pessoas que estavam voltando da balada, já todo meio doidão e tal. E aí começou a chegar, chegou umas duas meninas e uma menina junto, começou a ficar lá no nosso meio. E aí a gente continuou louvando e eles começaram de brincadeira, né? Ficavam levantando a mão, sacudindo assim, cantando, mas meio que de palhaçada, sabe? Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus é muito forte. Não tem quem comece de palhaçada e não termine em prantos, né? Então, no início, eles começaram lá, outra, e ficava, faz essa, não, canta essa, de bobeira. Mas daqui a pouco o Senhor começou a operar. E aí eu peguei 2 deles pela minha mão e comecei a orar. E o Senhor começou a profetizar. E aí, daqui a pouco, aquela menina começou os olhos a brilhar, o rapaz começou a chorar, né? E o Senhor começou a falar através da minha vida, na vida deles. E eles saíram diferente de como eles chegaram. Começaram brincando, de brincadeira, mas com o Espírito Santo de Deus ninguém consegue continuar na brincadeira, porque Ele é muito forte, Ele é muito poderoso. E Ele opera na vida das pessoas que querem. Aquele que quer receber o Espírito Santo de Deus, Ele opera. E não tem tempestade, não tem mar forte que possa resistir ao Espírito Santo de Deus. Não tem tempestade que resista ao Espírito Santo de Deus. Amém. Tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre.
coração é do meu mestre. Meu coração é do meu mestre. E o meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Eu quero vocês, ouvir vocês, a minha vida. A minha vida, o meu coração. O meu caminho, a minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Aleluia, Jesus, glórias ao teu nome, Deus. A minha vida é do mestre. O nosso coração pertence ao Senhor. Glória a Deus. Quem pode glorificar ao nome do Senhor por isso? Que ouro, eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio teu coração, outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o
coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Amém. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. minhas provações não São maiores que o meu Deus. Aleluia, Jesus. Não vão, Senhor. Caminhar. Oh, glória a Deus. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, Deus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, ousadia vou mover no sobrenatural. Aleluia, Jesus. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu quero ouvir bem forte. Rompendo em fé, minha vida se revestirá. Aleluia, Deus. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A Cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia. A Cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez, a cada dia. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Jesus, é rompendo em fé. É assim que a gente agrada ao Senhor, rompendo em fé, em cima de qualquer circunstância da vida. Essa é o verdadeiro posso tudo naquele que me fortalece. Amém. Tentar lembrar disso, né, na hora da tribulação. Ajuda. Normalmente fica em murmuração, né? Mas tenta lembrar. Eu sou um vaso quebrado pela vida. Eu sou um vaso arranhado pelas circunstâncias. Eu sou um vaso quebrado, tentando me reconstruir.
já fui encostado por haver outros mais fortes. Eu já fui um vaso vazio, sem água, sem flores, buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro. Mas um dia o oleiro veio, me olhou. Mas um dia o oleiro veio, me levou. Mas um dia o oleiro veio, quebrou meu coração e me fez um vaso novo. Não importa o lugar, sei que sou visto por ti. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Não importa o lugar, sei que sou aceito por ti. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Mas um dia o oleiro veio, me olhou. Mas um dia o oleiro veio, levou. Mas um dia o oleiro veio, quebrou meu coração e me fez um vaso novo. Não importa o lugar, sei que sou visto por ti. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Não importa o lugar, sei que sou aceito por ti. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque temos a Ti, ó Deus, para honrar, glorificar e exaltar o Teu nome. Muito obrigado, Jesus. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, porque é para Ti, é para a Tua glória. Seja exaltado, ó Cordeiro de Deus. Seja exaltado, Senhor dos Senhores. Seja exaltado, nosso El Shaddai. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o Teu nome. Amém, Jesus. Nós cantamos aquela canção que é tão conhecida, que é sobre fé. Ele fala, cada vez que minha fé é provada, né? E nós temos a nossa fé provada quase todo dia. Quase todo dia. Mas o que é andar em fé? O que significa andar na fé? E o que a gente também quer dizer quando se eu não abrir o mar, se Deus não abrir o mar, Ele vai me fazer andar sobre as ondas. E às vezes a gente percebe que a vitória que Deus nos dá é exatamente o oposto do que o mundo entende por ser vitória. É exatamente o oposto. E a gente entra em crise porque nós somos seres humanos também, porque nós entendemos vitória como algo que nós vencemos e de repente a vitória está justamente na derrota. Isso é fé. É a mesma coisa quando Cristo vai à cruz e morre. Humanamente falando, isso é uma derrota, pior derrota que você possa imaginar. Tanto é que os discípulos desanimaram por causa disso. Eles disseram,
nós apostamos toda a nossa ficha nesse homem, e agora ele morre. Humanamente falando, não teve vitória alguma. Então a vitória em Cristo também é, aos olhos do mundo, muitas vezes, derrota. Muitas vezes você estar doente, muitas vezes você ficar sem dinheiro, isso pode significar vitória em Cristo. Porque através desses momentos em que Deus nos exalta, Deus nos ajuda, nós conhecemos quem Deus é, e o David até falou, citou essa ideia, é bom que lembremos disso no momento de crise. É muito fácil lembrar dessas coisas no momento em que estamos bem. Hoje, então, como eu já disse no início, celebramos a ressurreição de Cristo. É bom ter você aqui nesse dia. É bom ter cada um de vocês juntos aqui como igreja do Senhor, para que nós possamos celebrar esse dia tão especial para nós como cristãos. Os nossos avisos são, o retiro está quase terminando lá em Joinville também. Então termina essa noite, hoje à tarde termina. E vamos ver os relatos disso tudo. Então são muitos jovens lá nesse momento, reunidos do Brasil inteiro, e também alguns dos Estados Unidos estão lá também. Então é muito bom ter esse retiro para os jovens. Os nossos avisos, terça-feira as mulheres estarão aqui às 2:30 da tarde, orando. Também o Gilson e Juliana, que não estão aqui, o Gilson me escreveu, mandou um grande abraço para vocês. Eles estão correndo bastante em Curitiba, fazendo os contatos que eles precisam para a ONG, também dando palestras, então mandou um grande abraço para vocês. Muitos de vocês conhecem o casal Quintani. Eles são missionários brasileiros em Portugal. Eles já estiveram aqui na nossa igreja. Ele escreveu essa manhã uma carta, mandando grandes abraços também para as igrejas. Também temos os cultos, normalmente aqui às 10 horas da manhã, onde você pode vir e participar também, convidando pessoas e tudo mais. Também, se você veio preparado com o seu dízimo e sua oferta, você pode fazer isso nesse momento. Sinta liberdade de contribuir também, segundo aquilo que Deus propôs no seu coração. Você não é obrigado a fazer, mas aquilo que o seu coração propôs a fazer, sentindo liberdade, você pode fazer isso nesse momento. E hoje tem uma programação para as crianças, né? Então as crianças podem vir aqui. Vamos orar por vocês. A Raquel está com vocês hoje. Então podem vir aqui. Já está na hora. Vamos orar pela criançada e pela professora das crianças hoje. Vamos orar então. Pai de amor, obrigado por esses pequenos e alguns não tão pequenos mais. Mas te agradecemos pela vida de cada uma dessas crianças. Obrigado pela bênção que elas são nas famílias e também para a nossa igreja. Te agradeço, Deus, por essa manhã, onde eles também podem ter uma programação especial voltada para elas. Deus, ajude-as nesse dia para que possam aprender aqueles princípios que, com essa idade, eles já podem aprender e aplicar na vida deles. Eu peço que a Raquel tenha a sensibilidade do Teu Espírito para conduzir essa programação. Abençoe esse grupo, Deus, que o Teu Espírito também ministre o coração deles, assim como ministra o nosso. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, pela vida deles. Amém. Deus abençoe vocês. Tem alguém que está rejubilando por esse grupo, né? Ufa, finalmente grupo. Muito bom. Quando eu era criança na igreja, então nós tínhamos dois cultos, de manhã e à noite. E nós íamos nos dois. E claro que como criança você acha um pouco chato. Ainda mais quando nós éramos de uma igreja bem fundamentalista, bem rígida. Então não havia palmas, não havia bateria na nossa igreja. Então era uma coisa bem mais conservadora. E à noite, na parte da noite, tinha uma programação também para as crianças, só que eu não tinha mais idade para isso.
Então era de até 6 anos, eu com 7 anos ainda queria ir, 7, 8 anos, mas era muito rígido, não podia. Então eu ficava perto da porta quando minha mãe não estava olhando, quando a criançada saía, eu saía junto, mas as tias mandavam eu de volta, quando descobriam que eu estava no meio. Até que finalmente uma ficou com muita dó, muita pena, permitiu que eu ficasse, mas a condição era ter que me comportar. Então eu ficava quietinho só para poder ficar lá. Mas era isso mais ou menos. Ufa, finalmente! Essa manhã nós queremos encerrar a nossa série em abril, sobre morte, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Nós chegamos então ao nosso último estudo dessa manhã, falando justamente sobre... não é essa. E eu quero que você coloque crucificado com Cristo, está aí, em cima, pode subir. Muito bom, isso. Pode pôr. Então nós chegamos no último essa manhã. Vamos falar sobre essa questão da vitória que nós temos em Cristo ressurreto. Eu quero ouvir de vocês. A Geise até comentou aqui antes sobre a questão de o que nós temos com a ressurreição de Cristo, o que nós recebemos, quais são os privilégios que nós temos na ressurreição de Cristo. Lembrem bem, domingo passado eu falei aqui, perguntei se Jesus tivesse não ressuscitado, que diferença isso faria na sua fé? Faria alguma diferença? Nós sabemos que a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé, é onde nós construímos a nossa fé. Sem ressurreição não há fé cristã, não é? Não existe fé cristã. Então, essa manhã eu quero saber de vocês quais são os benefícios que você acha que nós temos por causa da ressurreição de Cristo. O que você acha? A certeza da eternidade, do futuro, o conforto que isso traz. Muito bom, isso mesmo. Nós temos essa certeza de que a nossa fé não é vã, que tem um futuro, tem um objetivo lá no final. Aquilo que a gente sempre vem falando aqui o tempo todo. Nós temos a nossa vida cristã, ela é feita de caminhada para um objetivo final. E o conforto, eu sei onde é, eu sei para onde estou indo. No processo, às vezes, eu dou uma balançada aqui, mas eu volto para o foco e continuo seguindo em frente. Aquilo que Paulo disse, completar a carreira. O que mais? Conforto com relação ao futuro e também das pessoas e que você ama. O que mais? Quais são os benefícios da ressurreição de Cristo? Vida eterna? Ou vida... que começa aqui já, na nossa vida física aqui. Muito bom. Sentido de vida. Esse ponto, vida abundante, nós cristãos deixamos de viver, não é verdade? Às vezes nós não vivemos essa vida abundante que Cristo traz, o que trouxe, Mas importante esse ponto. Eu vim para trazer vida, não somente medíocre, mas na média, mas abundante, vida acima de vida. Liberdade. Você quer explicar mais o que é liberdade? Porque aquela coisa de vitória, o mundo conhece vitória como vencer o time. Hoje, Fla-Flu, por exemplo. O que é vitória para o Flamengo e Fluminense? É vencer o outro. E a liberdade pode ser várias coisas. O que vem na sua mente quando você pensa em liberdade? Não ser escravo. É interessante, não sei se vocês compartilham da mesma ideia, ou já ouviram falar isso, mas as pessoas dizem, se você se converte, se você entrega a tua vida a Cristo, você vira escravo. Você não pode fazer mais nada. Eu que não tenho, eu estou livre. Na verdade, a liberdade que eu entendo é dizer não para as coisas. Eu tenho liberdade para dizer não para isso. E a pessoa que não tem Cristo, ela não tem liberdade, ela está tão escravizada que ela vai no fluxo da coisa, ela não consegue se opor às coisas erradas, ou aquelas coisas que não são princípios para a nossa vida, e acabam sendo levadas. Muito bom, liberdade, isso mesmo, não ser escravo. Só que nós mudamos de senhorio, não é? Nós estávamos debaixo do jugo do pecado, estamos debaixo agora do jugo do Senhor, não é verdade? Trocamos de senhorio. A diferença é que Jesus diz que o jugo é suave e o fardo é leve.
Então é possível carregar. E o que mais? Quais são mais benefícios que vocês acham? Vocês concordam comigo que a ressurreição de Cristo também traz o senso, ou a sensação de imortabilidade, de eternidade em nosso coração? Não traz isso para você? Sabendo que a nossa vida aqui não é só isso, que existe algo mais? Se você lê em inglês, eu tenho um livro excelente do Randy Alcorn, que se chama Heaven. É um livro pequeno assim, deve ter talvez umas 1000 páginas. E ele fala só sobre o céu, a questão da imortabilidade. E quando eu leio um livro desse, eu fico, sabe quando você fica energizado pela coisa? Você diz, puxa, não é só isso, né? Tem coisas que a gente não consegue nem imaginar, que existem ainda preparadas para nós. Vocês concordam comigo também que nos foi dada uma esperança viva e uma herança incorruptível? Sabe aquela herança que teu pai e tua mãe deixam para você? Aquela herança que se você não aplicar legal, você perde? Pois é, a herança que Cristo deixa para nós, que nos deu através da morte e ressurreição, você não perde. Está lá, é eterna, incorruptível, está lá para nós. Sensação de segurança para nós espiritualmente. Nós temos também poder e vitória sobre o nosso inimigo. Temos também poder e vitória sobre o pecado. Não são todas essas consequências boas para nós? Agora, como é que a gente toma posse? Não gosto dessa palavra, mas puxa vida, eu tenho que usar aqui. Mas como é que a gente toma posse disso aí? Como é que você pode viver com liberdade, com conforto, com vida abundante? Como é que você faz isso acontecer? Muito bom, isso é legal. E o que mais? Buscar a santidade, caminhando com o Senhor, congregando, questão de igreja, de fazer parte de um corpo, trabalhando, se envolvendo. Muito bom. Isso. Aplicando, muito bom. Praticando, ok. Exercitando a fé de que forma? Comportamento. Entendi. Eu quero essa manhã passar algumas coisas práticas em um versículo de Gálatas 2, Gálatas 2:20, que fala alguns princípios práticos para a nossa vida, aquilo que Penha e Geise falaram, viver pela fé, sem dúvida. Mas sabe que nós cristãos, a gente ouve esse tipo de tempo, temos que andar pela fé, mas a gente não sabe realmente o que significa andar pela fé. Não estou dizendo que você não saiba, mas a maioria dos cristãos não sabem às vezes o que é andar pela fé. Praticar a palavra, como praticar a palavra, como aplicar isso, como é que eu vou fazer? Eu gosto muito de praticidade. Eu acho que tem muita coisa hoje em dia que o mundo nos deu de facilidades que facilitam o nosso dia, não é verdade? Por exemplo, há alguns anos atrás você não tinha carros de série com airbag, né? Com rodas 15, que facilitam, dá muito mais aderência em curvas, airbag, muito mais segurança quando você sofre um acidente, ar-condicionado que traz um conforto, ou mesmo dentro da cozinha. Quantos utensílios nós temos hoje? Nós temos hoje que facilitam o dia a dia das pessoas para fazerem as coisas na cozinha. Ou mesmo, enfim, tem muitas outras coisas que facilitam o nosso dia a dia. Uma televisão grande, o controle remoto que nos ajuda a não levantar do sofá para ficar zapeando lá cento e não sei quantos canais. E o homem tem uma possibilidade incrível de assistir 150 canais simultâneos. Assiste um pouco de cada, que irrita as mulheres, né? Todas as mulheres se irritam com isso? Nem todas, né? Mas a minha esposa, ela se irrita, se bem que nós temos 4 canais só. Mas eu consigo assistir alguma coisa de cada coisa. Não tem muita coisa lá, mas quando a gente assiste, a gente vai zapeando, assiste 5 minutos de cada coisa e eu sei exatamente o que está passando em cada um. Agora ela não, ela quer começar algo e terminar. Ou então pegar um filme pela metade, quero assistir esse filme, começar pela metade. É incabível nela. Ela não quer nem... Eu não peguei o início, não sei, eu não quero assistir, mas eu achei interessante, começa da metade. Tá ótimo, né? Mas são facilidades na nossa vida, né? Porque o homem é o dono do controle remoto, né? Isso para nós é um bem maior,
que nós temos, né? Poder ter o controle remoto na mão, pelo menos eu sinto assim. Eu sou dono disso, né? Que bobagem, né? Mas são coisas que facilitam a nossa vida. Antigamente a televisão, a maior televisão que tinha era 24 polegadas com caixa de madeira. Lembra daquilo que quando você mudava o canal fazia aquele barulho? Lembra daquilo? Então, como não havia controle remoto, as pessoas colocavam perto do pé, botavam o pé lá e tentavam virar aquele negócio. Amigos meus faziam isso. Então, são tentativas humanas de facilitar. E eu gosto de facilidades, E a Bíblia, na verdade, ela é um livro prático, ela não é um livro que você lê e ela é tão fora da nossa realidade que você diz, uau, que coisa bonita, mas não funciona na nossa vida de hoje. Ela funciona. Agora nós temos que aprender como adequar a nossa vida aos princípios dela. Então vamos ler esse texto. O texto de Gálatas capítulo 2, versículo 20, um texto simples, muito simples, e ele começa dizendo assim, Paulo, eu fui crucificado com Cristo, eu fui crucificado. Você consegue imaginar essa ideia da crucificação com Cristo? Ok, ele diz, e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. São todas aquelas questões que vocês citaram aqui, estão incluídas aqui. Eu já não vivo por mim mesmo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo no corpo aqui, físico, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Viver pela fé, que raio de coisa é essa? Mas que coisa, viver pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quero essa manhã então passar alguns princípios do que eu entendo nesse texto ser princípios vitais para a nossa vida cristã, para que nós possamos ter aquela vitória na ressurreição de Cristo confirmada em nossa vida. Porque não adianta nada nós sairmos aí gritando que nós somos mais que vencedores em Cristo, mas nós não vivemos como tal. Nós não temos essa colheita de vitórias, nós mais colecionamos derrotas do que vitórias. Vamos em frente. A primeira coisa, ele fala que está crucificado com Cristo. Primeira coisa, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. O que uma crucificação envolve? O que você acha que uma crucificação envolve? Quando Jesus vai na cruz, o que aconteceu com ele? Ele morre, não morre? Crucificação envolve o quê? Morte. Morte. Então quando você diz, eu estou crucificado em Cristo, o que na verdade ele está querendo dizer? Estou morto em Cristo. E assim como a morte, ela também representa, a morte representa o quê? Separação. Então, se eu estou crucificado em Cristo, se eu morri em Cristo, eu estou separado. Separado de quê? Do que você acha que nós estamos separados? Primeira coisa, pode pôr lá, se a nossa crucificação, assim como a morte envolve separação, primeira coisa, estamos separados do quê? Pode pôr, Cláudio. Separados do pecado. Nós não podemos ter envolvimento com o pecado. Isso não significa que crente não peca. Nós falamos aqui várias vezes, crente peca sim, e às vezes peca a rodo, né? Mas a ideia é estar separado, não se apaixonar pelo pecado, estar separado do pecado. Eventualmente voltar àquilo que Penha falou, cair e levantar, faz parte da vida cristã. A questão da confissão e de abandono de pecado, você vai abandonando o pecado, e quando você percebe, você está livre dele. E aí você tem que lutar com outro, e você descobre depois um outro, e assim sucessivamente até o final da sua vida. Romanos 6:2 diz, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ele está falando que existe aqui uma coisa que não combina com a gente. Se nós dizemos, estou crucificado com Cristo, eu estou anunciando para quem quiser ouvir que eu estou morto em Cristo. E morte significa separação. Em primeiro lugar, do pecado, estou separado do pecado. Como é que eu posso viver nele? A Bíblia diz que crente não vive no pecado, ele peca, mas não vive no pecado. E o Romanos é claro quando ele diz assim, se nós que morremos por pecado, como é que nós podemos continuar vivendo nele? Primeira coisa, se você quer realmente uma crucificação de Cristo, você precisa rever essa coisa. Está vivendo no pecado? Saia dele. Não é compatível com uma vida cristã viver no pecado.
Você está lutando, e todos nós lutamos com áreas em nossa vida que eventualmente você é derrotado, mas você vai lá, pede perdão, pede ajuda ao Senhor, luta para não cair de novo, e assim sucessivamente. Então o pecado precisa ser abandonado. Segunda coisa, a crucificação também envolve separação de crenças e ambições passadas. Por exemplo, quantas coisas que nós trazemos do nosso passado e achamos ser certo, uma verdade absoluta, e de repente nós percebemos que, cara, isso é uma mentira absoluta, ou na verdade uma boa filosofia, mas que não tem nada a ver com um princípio cristão. E a nossa crucificação em Cristo, ele nos ajuda também a abandonar certas crenças. Nós temos hoje talvez uma grande parte de cristãos que vivem dependendo de uma crença que mais os oprime do que traz vida abundante. Os oprime e não traz paz, os oprime, mas não traz liberdade. E essa é uma crença errada que é preciso ser abandonada. Olha só que Colossenses 3, 1-3 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nossa vida está escondida em Cristo, com Deus. Também a nossa crucificação envolve enterro. Se morre e é enterrado. E aí? Enterro é simbolizado pelo batismo. Todos aqui são batizados. E o enterro é simbolizado pelo batismo. Romanos 6,4 fala: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Por isso a simbologia do batismo. Nós somos enterrados, e quando nós saímos da água, estamos de novo mostrando publicamente de que nós estamos agora vivendo uma vida nova em Cristo. E o enterro, então, simboliza também o fim de um tipo de vida. Que tipo de fim você tem que dar à sua vida? Aqui eu estou falando no sentido figurado. Enterro significa fim de uma vida, fim de um tipo de vida. Vida que antes nós levávamos e que agora é uma vida nova. Enterro. E Colossenses trabalha essa ideia de enterrar o velho homem, né? De enterrar o velho homem e se revestir do novo homem. Primeira coisa foi a crucificação. Paulo diz: crucificado com Jesus. E depois vem a caracterização. Pode passar, Cláudio. Caracterização. Ele diz: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu estou sendo, basicamente eu estou caminhando caracterizado. Cristo se torna nosso propósito de vida. Foi assim para ele: o meu propósito de vida é que Cristo viva em mim. Qual é o seu propósito de vida? Você já fez um propósito de vida? Nós planejamos férias, nós planejamos viagens, planejamos casamento, planejamos nascimento de filhos, nós planejamos uma série de coisas. Mas e propósito de vida? Você tem planejado para você? Qual é o seu propósito de vida? E aqui Paulo diz: o meu propósito de vida é que Cristo viva em mim. Esse é o meu propósito de vida. Quando passamos pelo sepultamento do batismo, ressuscitamos em novidade de vida. Um novo propósito surge agora. Quantos de nós já falaram assim: puxa, se eu pudesse voltar atrás e mudar alguma coisa? Quantos de nós? Acho que todo mundo aqui já pensou assim, né? Se eu pudesse voltar atrás e mudar alguma coisa no meu passado para não sofrer as consequências hoje. Todos nós acho que já falamos isso, né? Só que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Só que em Cristo nós podemos refocar a nossa vida de novo, de um novo propósito de vida. Olha só, eu acabei de ler o Romanos 6,4, que fala justamente do batismo para uma nova vida. E nós somos encorajados, pode passar, Cláudio, a deixar nossa luz brilhar no mundo. A caracterização nossa precisa precisa ser vista em nós como uma nova vida e também que a nossa luz brilhe. E algum de vocês já achou que teve uma época áurea em ser cristão no mundo? Uma época em que era fácil ser cristão? Nunca foi fácil ser cristão. Nunca foi. Nunca foi fácil deixar a luz brilhar. Encorajados a deixar nossa luz brilhar, nunca foi fácil.
você deixar a tua luz brilhar. Em nenhum momento da história. Se você pega desde Cristo até hoje, você vai perceber que nunca houve uma época áurea, algo simples de se tornar um cristão. Mateus 5, 14, 16, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, ele coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A tua vida é uma bênção na vida das outras pessoas? Você é uma luz na vida das outras pessoas? Crucificado com Cristo, andar pela fé é deixar a luz brilhar na vida das outras pessoas. A tua luz, você precisa permitir que Cristo brilhe através de você. Você está sendo usado para isso. A tua luz está brilhando. Outra coisa que ele fala também, Cristo se torna o padrão, não só um propósito para a nossa vida, mas um padrão para a nossa vida. Nós, assim como Cristo, precisamos nos importar com as coisas de Deus. Que valor as coisas de Deus têm para você? Ser crucificado, caracterizado por Cristo, também significa se importar com as coisas de Deus. Quanto você tem se importado com as coisas de Deus? Semana passada a gente estava falando, eu e a Raquel, a gente estava conversando sobre essas coisas. E quando o YouTube veio fazer um show em São Paulo, eu vi a entrevista do início e do final do show. E havia pessoas naquela fila esperando o início do show com muitas horas de antecedência, muitas horas de antecedência. E eles pagavam, o táxi, ele não ligava o taxímetro, ele pagava um preço fechado. Então, se você queria sair de um lugar de São Paulo e ir até o Morumbi assistir o show, o cara dizia R$200 ou R$100 por pessoa. E as pessoas pagavam e iam, sem dor na consciência. Pessoas vieram de outros estados para assistir esse show. Pessoas vinham de outros países assistir o show, assim como argentinos fizeram. Depois do show, os preços dos táxis dobraram. E eles ficaram horas e horas e horas esperando um táxi estar disponível para levá-los para casa. Eu não sou contra você ir a um show no YouTube, ainda mais um show tão grande, tão conhecido. Não sou nada contra isso. Mas sabe o que? Isso me faz pensar, isso me diz alguma coisa sobre o ser humano. Ele está disposto a tudo, a enfrentar fila, chuva, sol, fome, né? A pagar altos valores, eu não sei quanto era o ingresso. Mas quando... R$400? R$400 o ingresso. Mas quando você tem que ver, ou quando você é convidado a fazer alguma coisa para Deus, não é nem para vir para a igreja. Pô, mas que porre, cara. E eu concordo, tem vezes que a gente não planeja bem, e é um porre mesmo, é um saco. Mas não precisa ser. Quando nós nos importamos com as coisas de Deus, temos prazer nas coisas de Deus. Você tem tido prazer nas coisas de Deus? Lembra de uma coisa, Jesus veio para esse mundo por causa das coisas de Deus. Ele veio aqui, Lucas 2,49, com Jesus de 12 anos de idade, diz assim, quando ele foi perdido, quando os pais voltaram para casa e esqueceram Jesus em Jerusalém. Ele diz, por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Eu me importo com as coisas de meu pai. Com 12 anos, Jesus manda uma dessa para os pais dele. Então a importância, se eu estou crucificado com Cristo, a motivação pelas coisas de Deus que havia em Cristo precisa estar no meu coração. O que está motivando você para estar aqui todos os domingos? Será que é só para fazer, como é o nome da palavra? Média, fazer uma média, de estar aqui e marcar ponto? Eu preciso me importar com as coisas de Deus. Você está crucificado com Cristo, importe-se com as coisas de Deus, lute para se importar com as coisas de Deus. E nós, assim como Cristo, precisamos também buscar agradar o Senhor. Cristo fez isso, buscar agradar o nosso Deus. João 8,29 diz, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Você tem buscado agradar o Senhor? Crucificado com Cristo é agradar o Senhor também com o teu estilo de vida, com a liberdade que Ele te deu, porque a gente às vezes não lida bem com a liberdade que temos em Cristo, né? A gente usa, como a própria Bíblia diz, nós usamos a liberdade para libertinagem. Nós apelamos, nós forçamos a ideia da liberdade. E aí eu disse que eu posso todas as coisas. Pode e sai fazendo coisas absurdas.
em nome de uma liberdade que não é essa liberdade bíblica. Então nós precisamos também nos importar com as coisas de Deus. É caracterização, é uma nova roupagem. Se você é de Cristo, se importe com as coisas de Deus. Você tem benefícios com o sacrifício de Cristo? Tem, mas também tem responsabilidades. Como cristãos temos responsabilidades. Não viver uma vida no marasmo, uma vida simples, normal, mas uma vida acima da média. Depois nós temos as causas. Primeiro, crucificado com Cristo. Crucificado, morto para pecado, morto para a vida antiga. Depois eu tenho a caracterização, eu me caracterizo, Cristo vive em mim. Eu gosto das coisas de Deus, me importo com as coisas de Deus, e depois vem a causa. Por que eu sou crucificado? Por que eu sou caracterizado? Por quê? Porque eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Agora a gente vê aqui a ideia da viver pela fé. Nós vivemos na carne, nosso corpo físico, ele é descrito como uma casa temporária. Eu e você, esse corpo temporário que você tem, por mais bonito que seja, por mais que você cuide dele, ele é temporário. Essa nossa parte exterior, nós vamos abandonar um dia. Ele é temporário. Então, para alguns é motivo de alegria, né? Alguns que não são um padrão de beleza assim, é uma alegria. Mas para outros que são bonitos assim, é uma notícia muito boa, né? Porque gosta do invólucro da alma, né? Como tinha um pastor da faculdade que falava para a gente, um invólucro da alma. Mas nós vivemos num corpo descrito como uma casa temporária. E nas palavras de Paulo também, essa ideia de a vida que agora vivo é um contraste entre a antiga vida e a nova vida em Cristo. Um contraste. Pensa um pouco na vida que você tinha antes e a vida que você tem em Cristo agora. Um pequeno contraste. Tiago 4,13 diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Ele faz uma pergunta bem capciosa aqui. O que é a sua vida? O que você acha que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveria dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. O termo que ele usa aqui, quando ele faz a pergunta, o que é a sua vida? Sabem o que lhe acontecerá amanhã? Vocês são como a neblina. O termo que ele usa aqui é um termo hebraico. Sabe o que significa aqui o termo hebraico? É o mesmo nome que um dos filhos de Adão e Eva tinha. Quem que foi morto por Caim? Abel. Abel em português, mas Nebo é o nome do homem. E Nebo nada mais é do que aquela pequena coisa que quando você amanhece, de manhã cedo, no meio das florestas, tem aquela fumacinha branca. Como é que é o nome daquilo? Neblina, isso mesmo, neblo, isso mesmo. Então é mais ou menos aí, quando o sol esquenta, ela é dissipada. Ele compara a nossa vida com esse tipo de coisa. Ele usa o mesmo nome, porque a vida de Abel foi super curta. Foi interrompida. E ele diz, a nossa vida é assim, como desse homem, muito curta. Hoje você está bem, amanhã você não sabe. Ou hoje você não está tão bem, amanhã você pode estar melhor. Nossa vida, ela é dissipada rapidamente. E nós também vivemos pela fé. Pode passar, nós vivemos pela fé. Paulo descreve que a nossa vida é caracterizada por andar na fé e não por vista. Tenho falado aqui várias vezes, nós não somos daqueles que olham as circunstâncias, mas nós olhamos o amor de Deus, não pela vista, mas por fé. E uma referência à nossa fé pessoal. Mas aqui Paulo fala de um viver pela fé. Isso é o nosso sistema de fé. Falei há 2 semanas atrás sobre o sistema de crenças. Sistema de crenças nada mais é um sistema de fé que nós precisamos ter. Que tipo de sistema de fé você tem? O andar pela fé é ter um sistema de fé forte o suficiente que resista aos dias maus. O teu sistema de fé é forte o suficiente para enfrentar as dificuldades da tua vida? As chacotas que teu amigo faz só porque você decidiu viver diferente? Olha, nós não precisamos ser ETs. Aquela pessoa que não participa de nada da sociedade. Nós não precisamos ser ETs, mas um sistema de fé forte o suficiente para falar aquilo que Paulo diz em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.
Porque o meu sistema de fé foi o suficiente para me ajudar a chegar lá. O teu sistema de fé é suficiente para fazer você chegar no objetivo? Ou você se perde no meio? Crucificado em Cristo significa ter um sistema de fé que ajude você a chegar lá. Porque não importa quão rápido você saia correndo, não é o mais importante. Por isso eu digo aqui e repito várias vezes, eu não me importo tanto com o exterior das pessoas, eu me importo mais com o interior, porque não importa a velocidade que você sai correndo, me importa sim se você chega lá. Porque se você sai correndo com toda a força, quem é maratonista sabe, no meio da corrida você já não tem mais forças. Porque o teu sistema de fé foi falho, ajudou você a chegar só até na metade. Nós precisamos ter um sistema de fé forte o suficiente que nos ajude a chegar, mesmo cansados, mesmo diante das circunstâncias adversas. Sistema de fé forte, isso é andar pela fé. Não é você filosofar um monte de coisas, dizer andar pela fé, achar palavras bonitas. Viver pela fé é pura e simplesmente ter um sistema de fé forte o suficiente que ajude você a atravessar as dificuldades. E quando nós cantamos, e se Deus não abrir o mar, vai me fazer andar por sobre as águas, nós temos uma ideia totalmente triunfalista de pessoas que acham que nós vamos literalmente andar sobre as águas. E quando nós subimos sobre a água e afundamos, o nosso sistema de fé desaba, porque nós achamos que aquilo é uma verdade absoluta. E se configura, na verdade, uma filosofia bonita, um estilo de vida legal, mas que não tem nada a ver com o princípio cristão. Então, viver pela fé é, sim, ter um sistema de fé forte para você combater o bom combate, terminar a corrida e ainda assim, no final, ter a fé guardada. Viver pela fé é viver direcionado por Cristo. É viver direcionado por Cristo. Nós não precisamos tentar achar um monte de coisas para deixar a nossa vida cristã mais bonita. É ter um cristianismo, é viver um cristianismo puro, mas simples. Simples. Jesus nunca foi um homem cheio de retórica. Ele usava coisas simples da vida para ensinar grandes verdades espirituais. Não precisa de grande retórica, não precisa de uma palavra bonita que a pessoa olha e diz, puxa, falou bonito, não entendi nada, mas falou bonito. Que valor tem nisso? Andar em fé é viver direcionada por Cristo. Minha pergunta para você essa manhã é, você já foi crucificado com Cristo? Crucificado com Cristo significa morte, separação de coisas. Você é caracterizado por Cristo? Jesus vive em você? Se você é caracterizado por Cristo, se interesse pelas coisas de Deus. Busque agradar o Senhor. E aí, qual é a causa disso tudo? É porque eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim, naquele que me amou, mesmo quando nós não éramos dignos, Ele decidiu nos amar e se entregar por si mesmo, para que nós, mesmo vivendo na carne, pudéssemos ter o real significado de que essa habitação aqui é temporária. Palavra difícil de lembrar, né? Temporária. Mas essa habitação é temporária. E o viver pela fé é caracterizado por um sistema de fé forte o suficiente para você vencer. Quero concluir essa manhã só reforçando alguns pontos para mim e para você, que como cristãos, nós sim estamos crucificados em Jesus. E aí a gente já ouviu aqui todas as implicações que a crucificação traz. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. E a nossa vida só é possível por causa do grande amor de Deus por nós. Eu não sei como você tem levado o seu cristianismo até agora, como é que você tem enfrentado essas arduras da vida, né? E nós lutamos, e às vezes nossa fé, ela dá uma balançada, mas ela não é abalada. Quando nós persistimos na fé assim, essas chacoalhadas, ela nos fortalece. Alguns meses atrás, David nos deu uma árvore ali, e quando eu plantei aquela árvore, eu fiquei muito preocupado com ela, porque ela é tão frágilzinha. Eu plantei ali, pedi para o Beto plantar, na verdade, e aqui entra um vento muito forte sempre. Eu fiquei preocupado, essa planta vai quebrar. Então eu coloquei em volta uma proteção para que ninguém pisasse em cima em primeiro lugar.
e depois também para que o vento não quebrasse, para que quando ela dobrasse, ela encostasse na gradezinha e não dobrasse muito. Só que ao mesmo tempo eu fiquei pensando que se nós protegermos demais essa árvore, ela não vai ser forte o suficiente para enfrentar os ventos. Todos conhecem aquela história da árvore, quanto mais é colocada sobre pressão, mais as raízes se aprofundam para segurar. E nossa vida cristã não é muito diferente não. As dificuldades que nós enfrentamos na vida são planos de Deus para mim e para você, para que nossa fé seja aprovada, para que nós consigamos entender quem Deus é no processo, e nós possamos entender também que Ele está junto conosco nesse processo todo, e não permitirá que a nossa fé se quebre, pelo contrário, mas que ela saia fortalecida. Mas para isso precisamos aplicar esses princípios na nossa vida. Agora você sabe. Seria melhor você não ter vindo hoje então. Mas agora você sabe, agora você está num dilema. Você pode escolher aplicar isso na sua vida ou não. Crucificado com Cristo significa separação de coisas. E também de um enterro, através da simbologia do batismo. E também saber que Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, precisa ter uma caracterização. Eu preciso ser adaptável ao caráter de Cristo. E também a causa que me faz isso, que me leva a tudo isso, é o fato de Deus ter me amado e ter se entregue por mim. Que Deus nos ajude, que nós possamos ter uma vida caracterizada pela vida na fé do Filho de Deus. Uma vida na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele tem energia, né? É uma bênção, né? Que Deus nos ajude a ter essa energia do Felipe, né? Para as coisas de Deus, né? Que nós possamos correr atrás, que nós possamos nos interessar pelas coisas de Deus, e que Deus nos ajude. Tem uma música que nós cantamos aqui antes, que eu gostaria que nós cantássemos de novo. E a melodia não é tão bonita assim. Tem melodias muito mais bonitas. Mas essa melodia é muito bonita, que fala do vaso. E eu acho que todos nós aqui entendemos bem essa figura do vaso, né? E quando nós queremos parecer bonitos diante das pessoas, nós fazemos exatamente isso. Nós florimos o nosso cristianismo, né? Para parecer bonito. Quando, na verdade, nós só precisamos nos apresentar ao Senhor como um vaso vazio. E 1 Coríntios fala, nós somos vasos vazios, onde guarda um grande tesouro. Cristo vive em mim, um grande tesouro. A graça e o poder de Deus se manifestam através desses vasos vazios. Você não precisa deixá-lo bonito. Não precisa tentar botar florzinhas, florear o vaso lá, né? Não precisa fazer nada disso. Você só precisa entregar esse vaso vazio ao Senhor. Eu acho que nós poderíamos cantar essa música de novo e pensar um pouco nessa ideia da crucificação em Cristo e do que isso nos traz de benefício, mas também de responsabilidade. Eu sou um vaso quebrado pela vida. Eu sou um vaso arranhado pelas circunstâncias. Eu sou um vaso quebrado, tentando me reconstruir. Eu já fui encostado por haver outros mais fortes. Eu já fui um vaso vazio, sem água, sem flores, buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro. Mas um dia o oleiro veio e olhou. Mas um dia o oleiro veio e levou. Mas um dia o oleiro veio
importa o lugar, sei que sou amado por ti. Não importa o lugar, sei que sou aceito por ti. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Mas um dia o oleiro veio e orou. Mas um dia o oleiro veio e me levou. Mas um dia o oleiro veio, quebrou meu coração e me fez um vaso novo. Sou visto por ti, não importa o lugar, sei que sou amado por ti, não importa o lugar, sei que sou aceito por ti, não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Encerrar esse culto nesse dia. E eu quero chamar Cláudio aqui. Vamos orar por Cláudio, agradecendo a Deus pelos 32 anos dele. E, na verdade é o oposto, é 23, não é? Ah, errei, pô. 23,5. Muito bom. É uma alegria ter Cláudio aqui com a gente, né? Uma bênção. E também participar desse momento, né? De aniversário, né? Poder agradecer a Deus por tua vida. Então vamos ficar em pé nesse momento. Acho que vocês estão assim tão cansados de ficar sentados, né? Vamos agradecer a Deus por esse dia, também pela vida do Cláudio. Vamos louvar a Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã, pelo culto dessa manhã, também pela vida do Cláudio, que completa mais um ano de vida. Nós pedimos nessa manhã, Pai, que o Senhor o cubra com tua bênção, que os planos dele sejam os planos totalmente voltados ao Senhor, que possam ser submetidos ao Senhor. Sabemos que o Senhor nos dá a condição de planejar e de sonhar coisas para a nossa vida. Eu peço que o Cláudio tenha toda a liberdade para fazer isso, de planejar, sonhar, desejar coisas, mas que ele submeta esses sonhos, esses planos e desejos ao Senhor. Que o Senhor seja dono da vida dele, dos planos e desejos. Nós pedimos que o Senhor o abençoe nesse novo ano de vida que começa para ele, que ele possa ter grandes realizações no Senhor, que ele possa vencer grandes lutas também nesse ano, para que a fé dele possa ser fortalecida e que ele possa saber que o Senhor está com ele todos os dias. Abençoamos a vida dele em nome de Jesus, pedindo a tua bênção sobre ele, Pai. E pelo nosso dia também oramos, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Em paz.